E aí? Aqui é o Zangado, hoje a gente vai não apenas jogar trilogias, e a trilogia que o tio vai analisar pra vocês hoje por completo, trazendo também boas e velhas informações nerds extras e umas aulinhas rápidas de ciências biologísticas interplanetárias from Hell. Vou trazer aqui pra vocês hoje a trilogia Dino Crisis, então vamos lá, jovens, vídeo de análise. Vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nesse site de entretenimento adulto que eu tô ligado que vocês estão acessando nesse exato momento. Tô nada, Zangado. Tô pesquisando sobre a vida dos macucos. Ah, então tá, né? Vão lá, prepara um lanche, coisa ali pra não engordar. Carnaval já passou, agora o ano começa pra valer no Brasil, pelo menos até a Copa do Mundo, né? Se acomoda, fica confortável e vem com o tio. Dino Crisis é um game, acreditem ou não, de gênero survival horror. Mas, Zangado, peraí. Eu pensei que terror era Alone in the Dark, Silent Hill, os antigos Resident Evil, Roller for Rose, Haunting Ground, Fatal Frame, etc. Que nós enfrentamos monstros, demônios, espírito, não dinossauro, velho. Na verdade, jovens, o que significa o horror? Vocês sabem? O gênero em si, seja de desenho, anime, série de TV ou filme. O terror vem do medo. Esse que é uma sensação ou estado de alerta que nosso cérebro proporciona quando nos sentimos ameaçados fisicamente ou psicologicamente. Então, se você é assaltado na rua, um dos sentimentos que você tem é o medo. Medo de se machucar, medo de morrer, e não apenas por você, mas teme também pelas pessoas que te acompanham. Eu acredito que se um dinossauro aparecesse na sua frente, todos vocês iriam sentir muito medo, levando até ao desespero. Porque nós sabemos que se ele nos alcançar, já era. Então, sim, Dino Crisis é um game survival horror, sendo uma criação de Shinji Mikami, ou Mikami. Ah, Zangado, eu acho que eu conheço esse cara. Claro que conhece, eu já falei sobre ele nos vídeos da saga Resident Evil e também no vídeo da análise do God Hand. Esse mestre louva-a-Deus que foi a mente por trás de tudo isso. O jogo foi desenvolvido e distribuído pela gloriosa Capcom, lançado em julho de 1999, disponível para PlayStation, Dreamcast e PC. E vamos lá, começando pelo enredo. Esse que é bem mais simples do que vocês podem imaginar e também não é nem um pouco original. Porque parte dos elementos vocês já vão identificar logo de cara e caso alguém não consiga, relaxa, o tio explica. O ano é 2009, existe uma equipe de espionagem do governo chamada Secret Operation Raid Team, que significa Time de Ataque de Operações Secretas, conhecidos pela sigla SORT. Qualquer semelhança com a STARS do Resident Evil não se trata de mera coincidência. Pois então, essa equipe foi recrutada para se deslocar até uma ilha fictícia chamada Ibis. A missão era encontrar e capturar o cientista Edward Kirk, um homem brilhante que por muitos anos ajudou em inúmeros avanços de pesquisas científicas para o seu país e para o mundo. Porém, ele havia se dedicado a algo extremamente secreto do qual recebia ajuda financeira do próprio governo, mas esse investimento foi cortado e pouco tempo depois, Edward teria se envolvido em um acidente e morrido em 2006. Ué, Zangado, peraí, eu não tô entendendo. O cara morreu em 2006 e é pra capturar em 2009? Sim. Vocês já perceberam onde isso vai levar, né? Cientista louco que ataca novamente. É bem por aí mesmo. Haviam atividades suspeitas acontecendo nessa ilha e a SORT foi recrutada e enviaram um agente secreto que depois de investigar descobriu que Edward ainda estava vivo e havia montado uma mega fucking laboratório em meio a esse local e estava realizando experimentos ilegais. Com provas suficientes, era hora de usar a força. E a SORT enviou 4 agentes para captura. Mas porra, Zangado, só 4, velho? Não era melhor ter enviado mais, não? Olha, jovens, eles achavam que era o suficiente porque eles não sabiam o que tinha naquela ilha. Por isso que fudeu, e fudeu gostoso. Para início de conversa, no CG inicial, o grupo de agentes formados pela protagonista e maravilhosa Regina, ela que era uma mulher muito fria na minha opinião, ela é cínica, determinada, não se abala por nada, é impressionante. O jogo se trata de um survival horror, mas Regina é muito corajosa. Lembra que eu disse pra vocês que a Jill passou por maus bocados em Resident Evil 1
e a Claire no 2, pra Regina foi sussa. E quando eu era moleque eu achava ela muito bonita. A Zangado era tudo quadrado, véi. Eu sei, mas na época dava grau. Outro integrante era Gale, líder do esquadrão. Nunca fui muito fã do personagem. É daquele tipo meio metidão a fodão, trabalha sozinho. Eu acho isso muito estranho, cara. Se tem alguém que deve saber como trabalhar em equipe, é justamente a porra do líder. Regina tem muito respeito por ele e o obedece sem questionar. Rick, especialista nos computadores, otimista, e os comentários engraçados ficam por conta dele. Assim que eles chegam na ilha, ele fica em uma sala de controle que tem quase total monitoramento das salas dos laboratórios. Então ele fica trancado ali, auxiliando Regina e Gale via rádio. E por último nós temos Cooper. Logo de cara, ainda na CG, ele se separa do grupo na aterrissagem de paraquedas e é devorado por um Tiranossauro Rex. Só que os outros 3 ainda não faziam ideia do que tinha acontecido com ele. E assim a história começa. E é quando as coisas vão desandando. E eles vão descobrir que Edward fez alguma treta e agora a ilha tá lotada de dinossauros. Pra quem ainda não percebeu a semelhança, Dino Crisis se espelhou muito no filme Jurassic Park, aqui no Brasil chamado de Parque dos Dinossauros. Esse filme, que foi dirigido pelo diretor mestre louva-a-Deus Steven Spielberg, lançado em 1993. Ele foi inspirado no livro de Michael Crichton. Porra, Zangado, eu não sabia que vinha de um livro. Pois é, recentemente eu fiz a análise daquele jogo maravilhoso do Rambo, e quando eu disse que o primeiro filme também veio de um livro, muita gente se surpreendeu. O filme foi mais do que um sucesso mundial, só em bilheteria foram quase $1 bilhão, que acabaram rendendo mais 2 filmes, e dizem que ano que vem vai sair um 4º filme. E se vocês assistirem hoje o primeiro filme, os efeitos especiais são impressionantes. Isso porque o Spielberg usava muitos robôs. Por isso que eu acho que os efeitos do 1 são melhores que os efeitos do 3, onde ele já usou mais animação. Mas enfim. Vocês lembram da história do filme? Um cientista chamado John Hammond monta um parque dos dinossauros em meio a uma ilha e tudo vai por água abaixo. Claro que no filme não tem grupo de elite, né, dando tapa na cara de Velociraptor pedindo pra sair. Mas o lance das ilhas e de um cientista responsável segue igual. Ah, e o cientista do filme também não era um lunático sociopata. Em uma das cenas iniciais do jogo, quando eles descobrem que a ilha tá cheia de dinossauros, o Rick diz: "Isso é exatamente como naquele filme, só confirmando que vocês agora já sabem." E as semelhanças não param só no enredo, elas se estendem aos inimigos também. Zangado, lógico, mano. Não é dinossauro, velho. Sim, mas tem mais coisa, mas deixa mais pra frente no vídeo, quando eu estiver falando dos inimigos. Vamos seguindo. A campanha em uma primeira jogatina leva em torno de 5 horas para ser completada. Isso vai variar pelo tempo que você leva para resolver os puzzles. Depois que você já decorou tudo, é bem capaz de conseguir fechar na metade desse tempo. A mesma coisa vale para o Dino 2. E como o jogo funciona, lembrando que o 1 e o 2 são praticamente idênticos. Olha, jovens, é muito fácil de explicar. Creio que os gamers da velha guarda, como o tio, com certeza já ouviram essa expressão um dia. Dino Crisis é um Resident Evil com dinossauros. Simples assim. Não apenas na jogabilidade, mas em todo o sistema. Inclusive a ambientação misturando 2D com 3D e as câmeras fixas. Elementos que eu já expliquei para vocês em vários outros vídeos. O que vale ressaltar é que em Dino nós podemos andar e atirar ao mesmo tempo. O jogo também adotava os baús dos primeiros Resident Evil, aqueles que nós guardávamos nossos itens. Em Dino eles se chamavam Magic Box. E os saves são habilitados em locais específicos, como os inks dos primeiros Residents. Só que ao invés de uma máquina escrever, eles ficavam em portas específicas. Uma coisa muito foda mesmo que tinha no jogo era quando você se machucava. Regina ficava como em Resident Evil 2. Ela mancava, ficava lenta, só que com uma diferença. Ela sangrava e o rastro de sangue ficava no chão. Uia, Zangado, é um detalhe legal. Não, jovens, não era só um detalhe. Os dinossauros sentiam o cheiro do sangue e seguiam seu rastro para te encontrar. É muito foda. Havia uma espécie de Quick Time Event, só que era chamada de Danger Events, eventos de perigo, que eram quando os dinossauros te atacavam e você tinha que desesperar no controle para escapar da morte certa. Sem falar do lance de leva e traz itens clássicos, pega a chave, pega cartão, puzzles cabulosos, estilo old school dos survivals que nós temos tanto carinho. Durante o gameplay, nós teríamos que tomar decisões como era em Resident Evil 3. Essas decisões, que eram do tipo ajudar um amigo ou seguir com a missão, iriam resultar em um final. Eram 3 disponíveis, o ruim, o marromeno e o bom.
Apenas Dino 1 tinha vários finais, o 2 e o 3 eram apenas um. A ambientação era bem cinzenta, porque se passava dentro de uma grande instalação. Não dá para reclamar argumentando que não era muito variado, porque o cientista tá lá dentro. E a gente tem que encontrar ele. É assim que tem que ser. Mas é um lugar legal, que dá uma variada perto da reta final, assim como Resident Evil 1 fazia. Todo o tempo dentro da casa, e daí rumo à reta final, nós íamos para o esgoto, laboratório e etc. E em diversos locais da ilha, podíamos ver o símbolo da Umbrella Corporation. O gráfico era muito bom pra época, eu tô ligado que tá tudo quadrado no gameplay, mas isso já foi top um dia, inclusive era bem melhor que o Resident Evil 1 e 2. As CGs também eram superiores, só não era melhor que a de Resident Evil 3. A trilha sonora eu achava legal do Dino 1 e 2. O jogo seguia daquele formato, né, silencioso, para ficarmos atentos ao som do ambiente, das ameaças e sentir aquele gelo na barriga. Mas durante as cenas de ação e cutscenes, as músicas tocavam e eram legais, nada que marcasse e tal. A trilha era original e interessante. Os controles eram idênticos de Resident Evil. Na época eu achava muito de boa, não tinha mira precisa. A forma de se movimentar era tudo travado, meio lento, enquanto os dinossauros eram rápidos e causavam um estrago fodido. Quem é velha guarda, tira de letra, mas os mini gafanhotos e libélulas, se forem arriscar, tem que ter paciência para pegar o jeito. E agora o tio vai falar sobre os inimigos. Vamos para uma aulinha com o tio Zangado, e como eu gosto de ensinar essas coisas extras para vocês nos vídeos, jovens, me dá tanto prazer quanto passar valores morais para vocês. Fico feliz mesmo, sabendo que o vídeo foi mais útil do que apenas informação sobre um jogo. Então vamos lá. Se preparem para ficar chocados. Como todos vocês já sabem, os inimigos se tratam de dinossauros e nós enfrentamos 5 tipos. Quando a gente começa a jogar para valer, o inimigo mais comum, no caso do Resident Evil, são os zumbis, em Dino Crisis são os Velociraptors, que aparecem o tempo todo e aos montes. Eles são muito rápidos, espertos, causam muito estrago, são realmente umas pragas. Eles te perseguem, tentam te encurralar, fingem que desistiram de te perseguir, dão a volta para te pegar, principalmente em dupla. Eles arrebentam portas, janelas, dutos de ar. Você dá um tiro, eles caem e fingem de mortos. Às vezes nós encontramos eles dormindo no chão ou em cima de mesa. Eles mordem, dão investidas para te derrubar, batem com o rabo. A movimentação deles é muito boa, fluida, e a inteligência artificial é ultra foda pra época. Eles são o grande trunfo mesmo do jogo. Nunca é fácil lutar contra eles. Muitas vezes, mas muitas vezes, você tem que fugir. De vez em quando aparece um Velociraptor de outra cor, meio azulado. Esse seria uma experiência de laboratório, mais forte e esperto que o normal, mas são raros. Agora vem a bomba interessante para explicar. Lembra que eu disse lá no início do vídeo sobre o Parque dos Dinossauros, que as semelhanças não paravam só ali na ilha e cientista, vinha para os inimigos? Pois é, partindo desse ponto, Parque dos Dinossauros é um filme feito de um livro, e esse livro tinha como visão os Velociraptors dessa forma. Dinossauros espertos, agressivos e com cerca de 2 a 4 metros de altura. Mas essa informação é errada. Esse dinossauro, na verdade, se trata de um Deinonychossauro. Os verdadeiros Velociraptors eram pequenos e possuíam penas, como se fossem galinhas pré-históricas, e andavam em bando. Eu tô ligado que tem gente de queixo caído. Isso também aconteceu comigo. Eu cresci achando que Velociraptor era assim. Nessa escala, vocês podem perceber a diferença de tamanho perto de um ser humano. Então, o jogo foi na mesma linha do filme, do livro. Sacaram? Tem também o Pterodáctilo, que são os voadores. Não aparecem tanto no jogo, eles são extremamente agressivos. Eles bicam e pegam a Regina e arremessam longe. E além do dano que causam com o impacto, a arma que ela tá na mão cai. Daí você tem que correr para recuperar. No jogo eles são carnívoros, mas na vida real eles só comiam peixes e não eram agressivos a esse ponto, a não ser que fossem ameaçados como qualquer outro animal. Teresinossauro, que seriam uma versão upada dos Velociraptors, na questão de agressividade, força e resistência. Só que são mais lentos e bem menos espertos. Na vida real, essa espécie tinha quase 10 metros de altura. Eram herbívoros e, assim como os pterodáctilos, não eram agressivos naturalmente. Compsognathus são aqueles dinossauros bem pequenos. No filme, eles parecem um cardume de piranhas, que devoram tudo na sua frente. No jogo também. Mas eles são muito franguinhos, cara. Nem compensa gastar munição. Ignorar é a melhor solução. Esses, na vida real, eram como se fossem chacais.
eles caçavam e tal, só que a maior parte do tempo eles comiam os restos de caça de outros predadores. E por último nós temos, claro, o Tiranossauro Rex, ele que assim como o Nemesis e o Cabeça de Pirâmide, seria o grande filho da puta do jogo. Iria te perseguir o game inteiro, não tem como matar ele, um golpe dele te mata, simples assim. E mais uma coisa, tanto o filme quanto o jogo mistura dinossauros que viveram em épocas diferentes. Como assim, Zangado? É o seguinte, a era dos dinossauros foi dividida em períodos, chamados de Cretáceo, Jurássico e Triássico. Triássico, surgiram os primeiros dinossauros. No Jurássico, os dinossauros e criaturas aquáticas gigantescas, e o Cretáceo foi tipo o auge dos dinossauros. Então as espécies do filme, do livro e do jogo são misturadas, elas não viveram na mesma época, entenderam? Um dinossauro que eu sempre fui fã era o Triceratops. Além do meu mundo cair quando eu descobri que o Velociraptor não era daquele jeito, quando eu soube que o Triceratops nunca existiu, puta que pariu. Os paleontólogos, opa, Zangado, que isso, velho? Paleontólogos são cientistas que estudam a paleontologia. Ah, Zangado, quem disse que isso ajudou? Ok. Paleontologia é a ciência natural que estuda a vida do passado da Terra e seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico. Ah, tá. Eu vou fechar o vídeo porque você tá muito pau no cu hoje. Tá bom, jovem. É um cientista que estuda coisas antigas. E eu não tô falando de quando Chaves ainda era inédito, não. Eu tô falando de milhões de anos mesmo antes de Cristo e tal. Os paleontólogos descobriram que o Triceratops era uma versão adolescente do Torosaurus, um dinossauro de 3 chifres. Então eles eram a mesma coisa e não duas coisas. Zoado, hein? Uma coisa que deixava o jogo mais difícil era que a porra dos inimigos davam respawn. Não infinitamente, mas davam. Vamos supor que você entrava em uma sala e nela tinha um Velociraptor. Era melhor você passar correndo ali do que matar. Porque era bem provável que quando você voltasse, ele ia estar vivo novamente. Um saco isso. O game contava com um arsenal composto por 3 armas, handgun, que disparava, além de munição mortal, dardos tranquilizantes de várias potências, que faziam os dinos dormirem por um curto ou longo espaço de tempo, também dardos de veneno, a boa e velha 12 e um lança-granadas. Dino Crisis teve média 8 nas reviews mundiais, sua versão para PC foi duramente criticada por apresentar problemas técnicos como chiados no som e queda de quadros. O jogo vendeu 2.410.000 cópias, foi um mega sucesso. Para mim é de longe o melhor da trilogia. Quem curte jogos antigos, eu recomendo muito para vocês irem atrás desse jogo. E claro que com as vendas tão altas, uma sequência era mais do que certa. E existe uma HQ, adaptação da história de Dino Crisis 1. Foram 6 edições, mas infelizmente ela só foi publicada em Hong Kong e não existe essa porra, nem sequer em inglês para eu linkar para vocês. É foda. Bora pro próximo. Em setembro dos anos 2000 foi lançado Dino Crisis 2 para PlayStation e 2 anos depois tem uma versão para PC também. Para explicar o enredo eu vou ter que spoiler uma coisinha que aconteceu no 1. Mas eu vou ser bem suave, não tem como começar a contar a razão da trama do 2 sem ter que explicar isso antes. Mas se for incomodar alguém, avance o vídeo aí em 2 minutos. Eu acho que já deve ser o suficiente. O jogo se passa 1 ano depois dos acontecimentos do primeiro. Dr. Edward havia conseguido trazer os dinossauros para o nosso tempo graças à sua pesquisa chamada Terceira Energia. Eu não vou complicar a explicação. Ela seria basicamente um túnel do tempo, um portal onde os dinossauros atravessavam ou eram teletransportados. Sem dar muitos detalhes, senão eu vou spoiler demais, a questão é que depois dos incidentes do Dino 1, o governo resolveu continuar os projetos do Doutor, mas não para continuar trazendo dinossauro, e sim micro-organismos da época Cretácea. Mas deu merda, acabou rolando algo absurdo. Uma selva inteira foi trazida para a cidade onde a pesquisa estava sendo realizada, e junto com essa floresta, trocentos dinossauros. Regina havia sido recrutada por ser experiente nesse tipo de situação, mas ela foi recrutada inicialmente para ser uma força de inteligência. Ela não iria para o ferro. Quem iria para o ferro seria a TRAT, sigla em inglês, que no português significa Time de Aquisição e Reconhecimento Tático, liderada pelo segundo protagonista e personagem jogável, Dylan Morton. Ele parece o Gale do Dino 1, só que mais novo. O plano era reverter
o que aconteceu e salvar mais de 1.300 pessoas que estariam envolvidas em todo esse caos. Logo que eles chegam, são atacados por um grupo de Velociraptors que come geral, não sexualmente falando, sobrando além de Regina e Dylan, David Fork, que é um membro da TRAT, especialista em selvas. Ele é meio crocodilo Dundee. Eu realmente não espero que ninguém saiba quem é esse cara. Eu tô indo lá pros anos 80 agora, ignora o tio. A história do jogo é bem objetiva, parecendo mais um filme de ação e aventura do que de terror. Na verdade, todo o jogo havia mudado para esse ritmo. Dino deixou de ser um survival horror. Não haviam mais locais escuros para dar medo, bem menos puzzles, os dinossauros apareciam aos montes e pouquíssimas vezes usando o elemento surpresa para te assustar. O game alterava o gameplay, uns trechos se jogava com Regina, seguindo aquela tradição, menos inimigos, mais puzzles, ela tem menos resistência e possui uma arma única chamada Shotgun, que destrava certas portas só para ela, enquanto o Dylan era mais inimigos, maior resistência, menos puzzles, e ele também possuía uma arma única, que era um facão de selva, onde também dava acesso a locais específicos para ele. E durante o gameplay de fundo, vocês repararam, ou vão reparar, que quando você mata os dinossauros, você recebe uma pontuação, que são chamados de pontos de extinção, que funcionam como XP. Com eles, nós compramos itens, armas e munição. O gráfico do jogo não mudou quase nada. A única coisa que evidentemente melhorou são as CGs, que ficaram incrivelmente lindas para a época. A ambientação é mais clara, aberta para combates frenéticos com vários dinossauros e muito mais variada. Os trechos de florestas, laboratórios, na água eram muito animais. Dessa vez o jogo continha 11 tipos de inimigos. O Velociraptor, Pterodáctilo, Compsognathus e o Tiranossauro estavam de volta. De novidade, nós tínhamos o Alossauro, que era uma versão menor do T-Rex. Ainda assim, era maior e mais forte que os Velociraptors. A mordida dele causava um dano muito alto e eles pulavam também. Oviraptores, que são aqueles dinossauros ladrões de ovos. Novamente, o jogo os transformou em criaturas hostis, carnívoras, que usam o bico, chutam e ainda cospem veneno. Mas tirando esse lance de envenenamento, eles não são uma ameaça muito grande. E nos Transevia são quadrúpedes com dentes gigantes, lentos, que têm uma resistência muito alta a dano e um ataque deles pode te deixar perto de morrer. No jogo eles têm um look meio tigre dente de sabre, sendo que na vida real eles mais pareciam dragões de Komodo. Em uma situação específica eles colocaram os Triceratops, mas não são inimigos, eles fazem uma pontinha só. Mosasauro não é um dinossauro. É um réptil marinho. Ele é tipo um jacaré. No game ele tem cerca de 5 metros de comprimento, mas na vida real ele tinha 18. Era literalmente um monstro marinho das histórias. Outro réptil marinho do jogo é o Plesiosauro. Até parece um Pokémon, não parece? No jogo nós o confrontamos dessa maneira. E por último nós temos o grande boss do jogo, que é o Giganotossauro. Uai, Zangado, isso é um tiranossauro. Eu achei que era um tiranossauro também, na época que eu joguei. Mas não é. Eles são semelhantes, mas não totalmente iguais. No jogo ele é apresentado como maior, mais forte, mais fodão, a lenda dos dinossauros. Mas, na vida real eles tinham basicamente o mesmo tamanho, com pouca diferença de altura, tamanho de cabeça e cauda. Existem 11 Dinofiles, que são cartões com informações dos dinossauros. Se você encontrar os 11, é liberado o Platinum Card, que nos permite usar munição infinita quando for rejogar. O jogo continha 16 armas, 2 específicas que eu já citei, além de pistola, 12, lança-chama, submetralhadora, lança-míssil e etc. Como o game agora foi mais para ação, o arsenal ser maior é mais do que justificável. Depois que a gente zerava, liberava 2 minigames muito legais. O Dino Coliseu, que funcionava como um sistema de horda ou o modo mercenário do Resident Evil. Você escolhia um personagem do jogo com as armas específicas e sobrevivia por um tempo estimado. Completando, nós éramos avaliados em sistema de ranking. E o outro modo era o Duelo Dino, onde nós jogávamos com os dinossauros em batalhas um contra o outro. Era meio zoado a jogabilidade, mas era legal de brincar um pouquinho. Dino Crisis 2 teve média de 8.2 nas reviews mundiais. A sua versão de PC foi novamente criticada pelos mesmos motivos que o Dino 1. Uai, Zangada, você disse que Dino 1 era o melhor, mas pelo que parece foi o Dino 2. Não, jovens. Eu acho o Dino 1 de longe o melhor. Por toda a atmosfera do jogo, história, escolhas. Dino 2 mudou. Era ação frenética. Para os críticos, isso deu
individualidade para Dino Crisis, fazendo ele sair da sombra, entre aspas, de Resident Evil. E eles então premiaram essa mudança, quando eu já não curti. Os jogos são parecidos sim, mas Dino sempre, para mim, teve a sua própria identidade. E mesmo as notas de Dino 2 serem maiores que Dino 1, o jogo vendeu 1.210.000 cópias, número excelente, claro, mas metade do que Dino 1 vendeu. Eu gosto de Dino 2. Eu lembro da primeira vez que eu vi a CG da intro. Puta que pariu. Meu olho brilhou, velho. O jogo é sim muito bom, mas pra mim virou um mata-mata e eu prefiro um. Mas é questão de gosto. Em junho de 2002 foi lançado um jogo spin-off chamado Dino Stalker. Ele era pertencente à franquia Gun Survivor. No Japão, ele era chamado de Gun Survivor 3 Dino Crisis. O Ai zangado na saga Resident Evil, Gun Survivor não era um spin-off dele? Sim, o Gun 1 e 2 são spins de Resident Evil. O Gun 3 é um spin de Dino. O jogo se tratava de um exclusivo de PlayStation 2 e se passa após Dino Crisis 2, mas por se tratar de um spin-off, em termos de história, não se deve incorporar na trilogia. Vocês sabem disso, já expliquei pra vocês, então o tio vai só dar uma pincelada, jogo rápido aqui sobre o jogo. O protagonista se chama Mike Wire, um piloto que estava lutando na Segunda Guerra Mundial e acaba sendo teletransportado e indo parar em uma realidade cheia de dinossauros que são controlados por outros dinossauros inteligentes. É muito sem noção a história. A campanha dura em torno de apenas 1 hora, e a série Gun Survivor, pra quem não viu meu vídeo de Resident Evil, se trata daqueles jogos tipo The House of Dead, ou mesmo a porra do Rambo que eu fiz a análise. Você utiliza pistolas ou controle mesmo, os inimigos vão aparecendo e a gente controla só a mira. O jogo teve média de 5.8 nas reviews mundiais, criticado pelos gráficos estranhos, por ser curto demais, por ter um enredo muito fraco, enfim. Ele vendeu 220.000 cópias, não dá nem pra comparar com os demais, mas não vão pensando que Dino Stalker é a ovelha negra da família Dino Crisis. Negativo. Se preparem agora pra conhecer como fuder uma franquia com sucesso. Bora pro próximo. Em setembro de 2003 foi lançado então Dino Crisis 3, Shinji Mikami não participou da produção e o game era um exclusivo de Xbox. Quando ele começou a ser desenvolvido, ele era multiplataforma, mas a Microsoft bancou para ter uma exclusividade. E é assim que funcionam as coisas, tá, jovens? A história é muito zoada. Ela se passa no ano de 2548. A Zangado tem a Regina? Ah, claro, não sobrou nem a sombra dela mais. Já morreu e reencarnou 4 vezes. O novo protagonista chega a ser engraçado. O fuzileiro chamado Patrick Tyler. E segundo os dados do jogo, a definição do personagem seria um cara descolado, carismático e com forte senso de justiça. Esse cara é um Zé Bundinha, velho. Sem carisma nenhum. Ele faz parte de um outro grupo de elite chamado Operações Especiais de Reconhecimento, a sigla em inglês é SOAR, liderados pelo comandante Jacob, que seria um líder nato, blá blá blá. Eu não curto o Gale do 1, mas ele era bem melhor do que esse cara aqui. E a delícia da Sonya Hart, eu não tenho nada contra, e não é porque ela é bonita não, mas é que o personagem dela não é ruim. E nós jogávamos com ela um pequeno trecho. E por último, McCoy. McCoy, assim como o Cooper, colocaram só pra morrer na CG da intro. Essa equipe foi enviada para resgatar uma espaçonave há um tempo desaparecida chamada Ozymandias e procurar por sobreviventes. Quando eles chegam a essa nave, ah não, Zangado, não vai me falar que tem dinossauro dentro da nave, sim. Mas eu vou mais além. Que tal dinossauros mutantes? Jovens do céu, que carniça, cara. O objetivo do jogo é escapar do local e todo o game se passa dentro de uma nave gigantesca que possui 7 setores diferentes para poder se explorar. A campanha dura em torno de 6 a 7 horas, lembrando que só de cutscene tem 1 hora. E sobre o jogo eu não sei nem por onde começar. Primeiro de tudo é que a gente podia voar no jogo, sério. Tinha um jetpack tosco nas costas que fudeu com metade do game. Ah, Zangado, é legal voar. Depende, jovem. O game tinha um gráfico ultrapassado para a época, misturar 2D com 3D já não estava funcionando mais tão bem, e o sistema de câmera ainda era fixo. Só que esse sistema só funcionava com personagens lentos. Quando o personagem jogável passou a voar e se mexer muito rápido, fudeu. A câmera se embananava toda. Era terrivelmente frustrante.
E ainda colocaram mira automática que insistia em priorizar os inimigos distantes, ao invés do que estão mais perto. Se o cenário do 1 era cinzento, o cenário do 3 dava sono. Era muito enjoativo e sem detalhamento nenhum, sem contar que alguns locais eram repetidos Ctrl+C, Ctrl+V na cara dura. O jogo só tinha 2 armas, cada uma possuía 6 munições diferentes. Cara, era patético. E para piorar, só existiam 3 tipos de inimigos e 3 chefes. Rigel, que era uma criatura pequena e cega, ela se move através do som, ela é rápida, mas não tão perigosa, seria uma forma larval do Cibaleray, um monstro de 2 cabeças que dispara eletricidade, velho, eu mereço. Australis seria o novo T-Rex, só que mutante e com ataques elétricos. Nossa. Assim, você vai jogar um game que tem 3 inimigos em cenários repetitivos, com 2 armas, com câmera e mira toda zoada, me diz pra quê? Sem falar que a dublagem do Dino 3 é praticamente amadora. Quando a gente zera, libera 2 minigames. Sonia Express, onde nós assumimos Sonia matando o máximo de dinossauros mutantes que conseguirmos. E o outro não é bem um minigame, e sim um modo de jogo que se chama a Roda da Afinação, que permite nós rejogarmos a campanha na dificuldade aumentada, mas com um limite de tempo. Dino Crisis 3 teve média de 5.6 e vendeu apenas 140 mil cópias, sendo um completo fracasso, onde a Capcom acabou abandonando a franquia por tempo indeterminado. Estão rolando rumores que Dino Crisis vai voltar, como um reboot, mas sem data, sem trailer, sem screenshot, sem nada para confirmar ainda. Eu espero realmente que a franquia volte, em forma de reboot, claro. Se conseguir manter a mesma essência com gráficos atuais, vai ficar muito insano. Mas Dino Crisis 3, puta que pariu, cara. Puta que pariu. Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer aos gafanhotos que deram uma força para esse vídeo. O Stephen, Luvian, Lucas e Matheus. Valeu mesmo, jovens. Grande abraço a todos vocês. Não se esqueçam de conferir os links que estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.